Vamos trazer para você agora a bastidor, repercussão, na verdade, o que está no radar da Polícia Federal. Porque nesse relatório que a gente teve acesso, com as informações que corroboram essa decisão de indiciamento do ex-presidente, há um apontamento sobre o que pode vir futuramente, que é o seguinte: a Polícia Federal está aguardando ainda dados dos Estados Unidos. É um auxílio jurídico em matéria penal, para ser bem fiel ao que está sendo dito nesse relatório, que foi solicitado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e, na visão da Polícia Federal do Brasil, podem esclarecer se os investigados fizeram o uso de certificados de vacinação ideologicamente falsos quando da entrada e estadia em território americano, podendo configurar novas condutas ilícitas. Isso chama a atenção porque indica que a Polícia Federal ainda espera informações dos Estados Unidos para entender de fato se houve ou não o uso de documentos falsos. Então, embora Bolsonaro tenha entrado nos Estados Unidos, até aqui a gente sabe a informação que ele usou o seu passaporte diplomático e, por ser presidente, não precisou apresentar um certificado de vacina. Até aqui a gente lida com essa informação, mas a partir desse novo complemento da Polícia Federal, o que entra no radar é novamente a suspeita de Bolsonaro ter utilizado o passaporte de vacina falso. E aí ainda não há uma data, eu perguntei aqui a fontes da Polícia Federal para essas informações chegarem ao Brasil. É difícil prever, me informa uma fonte da investigação, mas, abre aspas, ele vai se enrolar lá também. E aí eu chamo a Débora Bergamasco, que também tem informação sobre esse assunto, Débora, porque o que Débora apurou é que possivelmente, no radar da Polícia Federal, possivelmente não, Débora, está, né, de acordo com a sua apuração, no radar da PF, a possibilidade de crime por uso de documento falso. Ou seja, a polícia ainda não descarta a possibilidade de Bolsonaro ter usado um cartão de vacinação falso. Exatamente. Boa tarde, Tainá, Uribe, a todos que nos acompanham. E assim, complementando, né, essa sua apuração, a qual eu me junto, a grande questão é o seguinte: a narrativa de Bolsonaro é: estou sendo perseguido dentro do Brasil pela Polícia Federal, que hoje, em última instância, né, tem o comando do governo, né, do presidente Lula, está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, por exemplo. A Justiça, STF e tudo mais me persegue. Agora, se essa história realmente for deslocada, né, for ampliada, alastrada também para os Estados Unidos, aí essa narrativa, essa argumentação vai ficar muito difícil de sustentar, de que a Justiça dos Estados Unidos também persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro por temor eleitoral, por disputas internas na política brasileira. Vai complicar um pouco essa narrativa, né? Porque a gente sabe que Bolsonaro, entre os seus apoiadores mais fiéis, e a gente está falando aí até de 30% do eleitorado, tem um efeito Teflon. A justiça pode falar, a imprensa pode falar, ele tem coisa que não pega, não cola nele. Então, agora, como você disse, né, a Polícia Federal pediu ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos informação para saber se lá na imigração, se Bolsonaro apresentou o seu cartão de vacina falso. E se apresentou, e se supostamente apresentou, ele pode ter fraudado o processo migratório lá nos Estados Unidos. Então, ele teria consequências com a justiça de lá e não só com a justiça daqui, porque esse crime poderia ter acontecido fora, né, dos limites do território brasileiro e em território norte-americano. Agora, o que o advogado que faz parte da defesa, Fábio Van Garten, diz em relação, não a esse caso especificamente, mas em uma publicação hoje, fazendo um comentário geral, né, sobre esse relatório da polícia, ele diz o seguinte: olha, enquanto exercia o cargo de presidente, ele estava completamente dispensado de apresentar qualquer tipo de certificado nas suas viagens.
Sim, até porque nos Estados Unidos, para você entrar no país, um cidadão comum teria que apresentar o cartão de vacinas. Ok, só que ele viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. E ficou por meses nos Estados Unidos. Então, ele pode não ter usado, e é isso que a polícia quer saber, ele pode não ter usado para entrar, ele especificamente. Mauro Cid, por exemplo, ex-ajudante de ordens, também estava com o cartão fraudado e entrou também nos Estados Unidos. Não sei tecnicamente se Mauro Cid também desfruta desses privilégios, né, de não ter que apresentar uma certificação de vacina para entrar no país. Se não tem esse privilégio, muito provavelmente apresentou um cartão falso e pode se enrolar ainda mais lá nos Estados Unidos. Agora, aqui, né, se ele não apresentou... Jair Bolsonaro não apresentou esse cartão falso na entrada, no processo migratório, não fraudou o processo migratório nos Estados Unidos, ele permaneceu mesmo depois não sendo mais presidente da República, porque ele ficou, olha, ele viajou no dia 31 de dezembro, pronto, né? Depois teve a posse aqui, o presidente não era mais, Bolsonaro não era mais presidente da República e ficou por lá. Enfim, agora realmente é aguardar, os investigadores vão aguardar essa resposta dos Estados Unidos e mais confusão pode ter, tanto com a justiça de lá, quanto uma dificuldade aí de readequar a narrativa em relação à perseguição política supostamente praticada aqui no Brasil.